O que é propósito? Mira, resolução, intento, decisão, deliberação. Propósito é maior que um plano. Plano é um projeto, irmãos. É um programa, um roteiro, é um plano para cumprir o propósito. O plano de culto está aqui, né? Então nós temos aí, quando realiza o culto, você tem um plano de como vai ser o culto, como que vai acontecer. Mas o propósito não. O propósito de Deus. O que vai acontecer no final é do Senhor. O plano pode ser do homem, mas o propósito é de Deus, né? Então, até mesmo dentro do culto, quebramos o protocolo, tínhamos um plano, de repente, né, apareceu o pastor aí, nós demos uma oportunidade. Talvez seja o propósito de Deus essa oportunidade, né, de poder falar a algum coração ou alguém que estava precisando. Deus não cria nada ou ninguém sem propósito. Quando Deus cria alguma coisa é porque Ele tem um propósito. Não é à toa. O Senhor não faz experiências. O Senhor não tenta, vamos ver se dá certo isso. O Senhor sabe o que está fazendo. E quando Ele cria alguma coisa, quando Ele estabelece um propósito, ainda que eu não concorde, e muitos dos propósitos de Deus nós não achamos, não concordamos e não gostamos, mas o propósito de Deus é o melhor possível. O propósito de Deus dá certo. O propósito de Deus não falha. A palavra do Senhor diz que a sua vontade é agradável, perfeita e boa. Ou boa, perfeita e agradável. Deus nunca cria nada pelo início. Quando Deus cria o início, Deus também cria o fim. Provérbios 8:22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Imagine, né? Então quando Deus cria o início, Ele também já cria o fim. A nossa mente muitas vezes não entende isso, porque nós estamos acostumados a ver o início e vamos ver o que vai dar, não é verdade? Onde será que vai dar isso? Qual é a proporção desse trabalho, disso que eu estou fazendo? Deus não, quando Deus inicia e cria alguma coisa, Ele já criou o fim. Porque os seus planos são perfeitos, os seus projetos são perfeitos. Os planos, os propósitos de Deus não são frustrados como os nossos. Quantos planos você já estabeleceu e já foi frustrado, não é verdade? Quantos projetos de vida que você estabeleceu e que foram frustrados? Mas os planos de Deus não. Quando Ele faz um propósito, quando Ele realiza um propósito, Ele já realiza o fim. Porque Ele não vai ser frustrado naquilo ali. Aquilo vai acontecer, vai dar certo. É perfeito. Quando Deus cria o fim, Ele diz, esse é meu propósito. Inicia, dá o início e também vai no fim. Diz, esse é o meu propósito. Porque já está feito aquilo, já está elaborado. Vai acontecer, vai dar certo. Apocalipse 13:8 diz, o Cordeiro de Deus foi morto desde a criação do mundo. Então para Deus, para nós, isso foi acontecendo até chegar o momento. Para Deus não. No seu propósito de salvação do mundo, de criação e salvação do mundo, ali já estava também a morte do Cordeiro de Deus para salvar a humanidade. Ou seja, o seu propósito de salvação já estava estabelecido, já estava feito, totalmente. Você nasce com um propósito que ainda não se cumpriu. Para você não se cumpriu, para Deus, esse propósito está cumprido na sua vida. Lembre-se disso, gravem na mente e acolham no íntimo do coração. Isaías 46, do verso 8 a 11, apenas parafraseei alguns textos aqui para agilizar. E um deles é esse, lembre-se disso, grave-o na mente, acolha no íntimo. Eu sou o Deus e não há outro. Desde o início faço conhecido o fim. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé. Então o propósito de Deus, ele não é frustrado, ele não é perdido. O propósito dele vai permanecer em pé, vai acontecer. Farei tudo que me agrada. Do Oriente convoco a ave de rapina. Chamo um homem de uma terra bem distante para cumprir o meu propósito. Ou seja, Deus às vezes pega uma pessoa
lá do final do mundo, né? Que você não conhece, nem imagina para cumprir o propósito dele. O próprio testemunho do pastor nessa manhã foi bem assim, né? Trouxe alguém de uma outra denominação, de uma outra igreja, coisa rara, falar numa igreja católica, para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Então a mente de Deus não é igual ao nosso, os planos de Deus não são iguais aos nossos. Nós planejamos, mas o propósito está no coração de Deus. O que Deus vai fazer é muito diferente muitas vezes do que nós imaginamos. Ainda continuando, Isaías disse: disso isso farei acontecer. O que planejei, isso farei, diz o Senhor. Queridos, às vezes a pessoa inicia a sua vida com toda dificuldade, e eu passei por isso, mas você não tem ideia qual é o propósito de Deus na vida das pessoas, não é verdade? Você não tem ideia. Às vezes um menino pobre, que joga bola num campinho, morando no meio da comunidade, que não tem dinheiro para comer, que não tem dinheiro nem para condução, que nem imagina o que é a vida dele, mas de repente naquele futebol, jogando, alguém vai olhar, vai descobrir, vai levar para um clube, de repente ele vai florescer, e quando você vê, é o propósito de Deus. Aquela pessoa está em determinado lugar, está num grande clube, num grande propósito. A gente viveu isso aqui. O menino Neymar, com 8 anos, estava aqui no meio, correndo para lá e para cá, derrubando a igreja, aprontando, fazendo um monte de coisa. Você imaginar que um menino daquele ia sair daqui do meio e de repente ia se tornar o que se tornou no mundo? Mas é um propósito de Deus. É um propósito. Mas na mente dele jamais podia imaginar que isso poderia acontecer. Então muitas vezes coisas nós estamos fazendo, realizando, mas há um propósito por detrás. Agora, nós não imaginamos aonde isso pode chegar. Eu imaginei que esse trabalho poderia crescer como tem crescido. Quando pegamos a igreja, era um salãozinho, uma casinha cedida pela irmã, num bairro escondido, com jovens, não tinha dinheiro nem para pagar a luz para a irmã, de não pagar nem luz nem água, e era uma família pobre, porque era tão pequeno. Os pais não deixavam os filhos ir na igreja, não, lá é perigoso. Aquela igreja, adultos não iam, só tem maluco lá, o que você vai fazer lá? Quem é o pai que vai deixar o seu filho ir num lugar daquele onde era? Não. Agora, será que a gente imaginava que isso poderia dar essa volta como deu? Que poderia crescer no passar dos anos como cresceu? Que poderia atingir tantas cidades e tantos locais, e juntar tanta gente, e mudar a história? Não. Mas era um propósito de Deus. E o propósito de Deus completo. Eu não consigo imaginar o fim disso. Deus já tem o fim. Mas eu não consigo imaginar o fim. Mas eu procuro crer que coisas, como diz a música, que coisas maiores ainda vão acontecer para a glória de Deus. Você crê ou não? Coisas maiores ainda estão para acontecer, e muito maiores, talvez eu não veja, mas é o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele acaba sendo cumprido na nossa vida. Agora, o que impede? Quais são os impedimentos para que o propósito de Deus aconteça na minha vida e na sua vida? Primeiro, eu penso que é a incredulidade, irmãos. Quando nós somos incrédulos, nós não acreditamos. A incredulidade fecha a porta, diz: bom, você não acredita, então eu vou por outro. Deus prometeu para o seu povo a terra prometida, e o povo caminhou pelo deserto, ali viu aqueles sinais miraculosos no Egito, as 9 pragas que aconteceram ali, o mar vermelho se abrindo, o povo sendo alimentado no deserto, sendo favorecido pela boa mão de Deus, mas não conseguiram acreditar na terra prometida. E a terra prometida existia, mas quando eles olharam a terra e viram que havia gigantes, que havia homens maus, que havia dificuldades, tem muita dificuldade, vamos ficar no deserto mesmo. Alguns eles disseram: vamos retornar ao Egito.
Isso é incredulidade. E a Bíblia diz que aquilo enfureceu o coração de Deus, ao ponto que o Senhor matou toda aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito. Todos pereceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Foram os únicos dois que creram e acreditaram no propósito de Deus. Agora, Deus frustrou seus planos? Não. Ele só não usou aquela geração que não creu. Ele levantou outra geração que acreditou e que foi para cima. Outra geração que foi e fez a obra de Deus, que entrou na terra prometida e que pôde herdar toda a graça e a bondade, todo o planejamento de Deus na sua vida. Nós temos um propósito, você tem um propósito. Vira para aquele irmão que está ao teu lado e fala assim: meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito. Agora, se você não crê, meu irmão, se você não se entregar, se você não se confiar, se você deixar a incredulidade fechar a porta do teu coração, Deus vai usar outro. Se eu estou aqui hoje, é porque outros não quiseram. Eu não acreditava no meu ministério quando eu comecei. Eu era novo, eu tinha 20 anos. Tinha acabado de casar, cheio de problema. Tinha tanta coisa para fazer, não sabia nem pelo onde começar, totalmente perdido na vida. E aí eu comecei a chamar os pastores para arrumar um pastor para a igreja, porque eu era o vice-presidente da igreja e não tinha um pastor. Trouxe uma meia dúzia, quase uns 10. Ninguém quis. Ninguém quis, cada um contava uma história. Não dá, aqui é longe. Tem alguns que foram mais verdadeiros. Aqui é muito pobre aqui o negócio, né? Não dá para me dar nada. Difícil. Ora, hoje, se eles puderem olhar para trás e dizer: eu até queria, mas tiveram chance, tiveram oportunidade, não acreditaram. Não acreditaram, então quantos se lamentam? Então nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o propósito de Deus. Se você nega o propósito de Deus, se você se torna incrédulo no propósito de Deus, Deus vai levantar outro, alguém vai acreditar. Alguém vai dizer: isso é de Deus e eu vou agarrar. Não, claro que não vai imaginar aquilo que Deus pode fazer, porque só Deus sabe, mas ele vai acreditar. E você precisa acreditar naquilo que Deus coloca na sua mão. Não só ministério, mas a vida, a família, o trabalho, os dons, os talentos. Irmãos, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Todo mundo é 10 em alguma área. Todo mundo é 10 em alguma área. Não é verdade? Tinha um dos meus netos lá, ele tinha costume de, quando chegava em casa no domingo, a primeira coisa que ele fazia, ele ia na minha sacada e pegava o ralo do esgoto, tirava e enfiava a mão lá dentro, para pegar toda a sujeira. E tentava pôr a boca lá dentro para lamber também, né? Mas não dava. Aí o pessoal falou: deve ser porco, né? Não sei o que. Eu falei assim: não, ele não é porco não, e nem é faxineiro. Ele já está estudando como é que vai ser feito esses encanamentos, porque no futuro ele vai ter uma fábrica de canos, né? Para produzir prédios. Sabe, você tem que sempre elevar o propósito de Deus. Geralmente nós olhamos, né? O cara vai lá, vai mexer no lixo, tinha um outro que ia mexer no lixo. Ele chega em casa e vai mexer no lixo. Pega assim: opa, deixa isso aí, vai ser lixeiro. Não vai ser lixeiro não, né? Ele está estudando como é que vai fazer um saco melhor, o lixeiro as melhores pela frente. Sabe, procure elevar, porque todos nós temos dons. Em alguma área você é 10, meu irmão. Diga para o teu irmão: você é 10 em alguma área. Você que está para baixo aí, né? Chegou derrubado. Você é 10 em alguma área. E nós só focamos uma coisa na vida às vezes. Quantas coisas pode nos levar? Sem imaginar há anos atrás, que do lixo poderia ser um reduto milionário? Ninguém ia imaginar. Sempre teve lixo no mundo. Sempre teve. Mas você nunca ia imaginar que o lixo poderia ser uma fábrica, né? Formidável de ganhar dinheiro, com reciclagem, com tantas outras coisas. Tem gente milionária vivendo disso. Você nunca ia imaginar isso aí. Mas já estava presente. Quantas coisas estão ao nosso lado que nós não enxergamos?
que nós não vemos. Cozinheiro, só as irmãs que cozinhavam. Homem mal dificilmente ia fazer comida. Hoje você tem faculdades aí, que é uma fortuna. Pagar uma faculdade para quem está lá, né, fazer essa área de cozinha, é muito caro. Por quê? Porque está em alta. Mas sempre teve gente que cozinhou, não é verdade? Sempre teve uma mãe, uma avó, estava lá, mas nunca ninguém deu importância, nunca ninguém deu valor. Hoje tem faculdade para aprender, universidade, é cara. Então você não conhece às vezes os dons e os propósitos que estão na sua vida e não são valorizados. Você espera o mundo valorizar? Não, meu irmão. Valorize aquilo que Deus te deu. Valorize o dom que Deus colocou para você fazer, para realizar. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Provérbios 28:14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O homem, ele é feliz quando ele mantém-se no constante na presença de Deus. A constância na presença de Deus vai te inspirar, vai te ensinar, vai te guiar os teus passos. Porque Deus dirige a nossa vida. Dirige ou não dirige, gente? Deus dirige a nossa vida. Deus dá direção. E às vezes você vê como Deus foi bom, como Deus dá direção para você. Quando você anda com o Senhor, quando você caminha com o Senhor dá direção. O Senhor coloca você nos lugares certos, nas horas certas, nos momentos certos. E você pode então colher e desenvolver isso. Dos 600 mil homens que saíram do Egito, apenas 2 entraram, porque havia muita rebeldia, muita incredulidade no coração deles. Mas Deus levantou outros para cumprir o seu propósito, e o seu propósito foi cumprido. A segunda coisa que eu vejo que impede na sua vida, não em Deus, porque Deus vai realizar o seu propósito. Deus vai realizar o seu propósito. Se não for com você, será com outro. Mas em nós, como homens, a segunda coisa que eu vejo é o desânimo. Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas que não têm mais ânimos para nada, se sentem derrotados? Porque já não acreditam mais no propósito de Deus e estão desanimados. Olha a minha vida aí, né? Posso nem dizer os adjetivos que muitas vezes as pessoas falam. Olha aí o que eu sou. Eu sou um Zé Minhoca, eu sou um Mané, sou isso, aquilo. Porque não se valoriza. Você tem Deus no teu coração, mas não acredita. É interessante isso, né? Você acreditar que é salvo, mas não acreditar que Deus tem o poder de mudar a tua vida. E que Deus tem um propósito em você. E você se mantém o quê? Desanimado. Totalmente desanimado. Não imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Quando Deus começou a me mostrar as coisas grandes, eu fiquei pensando, Senhor, mas eu não posso. Eu me lembro de uma vez que eu não tinha dinheiro para comprar uma bolacha para o meu filho. Eu nunca mais esqueci disso. Ele entrou no supermercado, ele gostava daquelas bolachas traquina, e ele entrou direto para comprar. E eu distraí-me, quando eu vi, ele já estava correndo para pegar a bolacha. Eu falei, meu Deus. Corri atrás dele, não é por aqui, é por ali. E não, ele sabia que estava bolacha, né? Eu quero aqui, não, é por ali. Porque eu sabia que ele ia pegar a bolacha. E eu estava com o dinheiro contadinho para comprar 2, 3 pãozinhos ali, um saco de leite. E eu fui para casa com um sentimento pesado no meu coração, dizendo, Senhor, que obra é essa que eu estou fazendo? Que obra grande é essa que eu estou fazendo, que eu não tenho dinheiro para comprar uma bolacha traquina para o meu filho? Que eu tenho que iludir uma criança, né, manipular o caminho da criança no supermercado, porque eu não vou ter condições de pagar uma bolacha. Que Deus é esse que eu estou servindo, meu irmão? Aquele dia foi um dia de revolta. Que eu fui para casa, entrei no quarto e comecei a chorar, e disse, Senhor, o Senhor me colocou nessa obra, não é possível que seja isso. Sabe, irmãos, isso foi pela manhã. Quando foi pela noite, eu fui na igreja, tinha culto, uma irmã disse assim, pastor, eu estava passando roupa, eu não vinha para o culto hoje.
Mas Deus me incomodou para mim vir aqui trazer essa oferta para o Senhor. Isso não era comum, irmãos. Era comum, era pastor da igreja. Era comum um membro da igreja dar oferta para o pastor da igreja. Isso não acontece. Se eu estava passando roupa, Deus falou, vai lá, pega esse, e era uma irmã simples, pega esse dinheirinho e leva para o meu servo, para dar para ele. E aí, ao começar o culto, ela não deixou eu começar o culto. Falou, em nome de Jesus, vem aqui antes. Aí eu fui. Quando fala em nome de Jesus, eu vou, viu? No seu nome eu não vou não adianta. Quando ela me deu aquela oferta, eu olhei, falei, meu Deus, eu passei a manhã chorando, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma bolacha. Esse dinheiro que ela me deu, dá para comprar uma caixa de bolacha traquina. Ainda bem que eu não comprei, senão ele ia estourar lá, já viu o tamanho dele já, né? Fui para casa, cheguei em casa depois do culto. Quando eu abri o portão, havia sacolas e sacolas na porta da minha casa. Quando eu olhei aquilo, eu me assustei, falei, alguém deixou alguma coisa aqui? Quando eu abri, irmãos, sabe aquilo que não presta? Sabe coisa que não presta, que você compra no supermercado, só danoninho, queijinho, chocolate, biscoito, e só coisa que você diz, essas coisas aí, estava lotado aquilo aí na minha porta, lotado. Até hoje, eu não sei quem colocou aquilo. Até hoje eu não sei. Sabe, mas naquele momento, Deus falou ao meu coração, tão claro, disse, Senhora, você está chorando por causa de uma necessidade? Eu estou te colocando numa obra que todas as suas necessidades serão supridas, sempre que você necessitar, e sempre que você precisar, meu irmão. Eu nunca mais esqueci isso, e durante esses anos todos eu vejo isso acontecer na minha vida. Quando eu penso em alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, não demora muito para Deus colocar na nossa porta, na nossa vida. Você pode celebrar a Deus nesta manhã em nome de Jesus. Não deixe o desânimo tomar conta do teu coração. Porque quando ele toma conta do teu coração, você fica abatido. Você fica abatido. Você acaba deixando de lado, largando tudo, parando. E quanta gente não para os projetos de Deus por causa de desânimo. Quantas pessoas não param os projetos que Deus colocou na sua vida por causa do desânimo. Repara que Jesus sempre que ia curar alguém, ele dizia, tem bom ânimo. Antes dele curar a pessoa desanimada ou doente, tenha bom ânimo. Então quantas pessoas e quantas coisas são deixadas de lado, no propósito, no projeto de Deus, por causa do desânimo. Terceiro, tenha uma direção. Tenha uma direção, a direção vem do alto, irmãos. Lute em favor de uma direção. Faça planejamentos para os próximos anos. Tenha sempre em mente algo maior daquilo que você está fazendo. Não se acomode. Não se acomode naquilo que Deus dá para você. Todo mundo tem um sonho. Eu tinha um sonho também de comprar uma casa uma vez. De fazer a casa dos meus sonhos. Porque eu comprei uma casa com a herança que meu pai deixou, mas eu fiquei triste, eu disse, não era essa casa que eu queria. E eu fiquei aborrecido durante muito tempo. Eu comprei uma coisa que eu não queria. Não era esse, e eu não entendia isso, hoje eu entendo. Não era esse o sonho que eu tinha de uma casa. Só que você acha, pela sua cultura que você recebeu do seu pai e da sua mãe, que aquela casa é a casa para você viver até morrer. Porque foi isso que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Mas eu não conseguia fazer a leitura do projeto de Deus, do propósito de Deus na minha vida. Que era o que eu tinha de dinheiro, foi o que Ele me deu naquele momento. E eu aluguei aquela casa. E fui morar numa outra casa. E toda vez eu andava procurando terrenos. Que eu disse, eu quero construir a minha casa. Do jeito que está dentro de mim. Mas eu nunca consegui, irmãos. Nunca. Porque era uma diferença muito grande de valores, e eu não tinha esses valores. Eu não tinha esses valores. E depois de muitos anos procurando, Deus colocou no meu coração. Eu ouvi aquela voz tão real, disse, essa semana, o teu inquilino vai vir entregar a casa.
ele não tem como pagar. Receba a casa e não cobre o atrasado e nem a multa dele. Fui claro como eu estou falando para você aqui. Queridos, quando foi naquela semana, o homem bateu na porta, até gelei quando eu vi ele. Falei, meu Jesus, não é possível. Pensei que era coisa da minha mente. Aí eu mandei ele entrar, ele entrou e falou, estou muito envergonhado, eu estou aqui, o senhor viu que eu já estou com um mês atrasado, eu não tenho como pagar a sua casa, eu queria entregar a sua casa. A multa eu vou pagar com o senhor me deixar parcelar e assim por diante. Eu falei, não, está tudo certo, o senhor não me deve nem o atrasado e não me deve a multa, o senhor está liberado, pode sair da minha casa. O homem me abraçou, até hoje quando me encontra me abraça, não acreditou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha uma palavra, Deus tinha um projeto, tinha um propósito. Aí o Espírito Santo veio, agora põe à venda a casa. Eu nem sabia quanto valia aquela casa. Quando eu vendi aquela casa, irmãos, o dinheiro daquela casa deu para comprar o terreno que eu tenho aqui, onde é a escola. E dali então eu construí a casa dos meus sonhos. Quando eu estava no meio da casa, na segunda laje, tinha um irmão, que eu não sei se está aqui hoje, ele estava comigo batendo papo, a gente sentava na laje, conversando, vendo o pedreiro trabalhar. E ele falando não sei o que, eu falei assim, ele falou, mas se um dia você quiser sair daqui, que ele sabia que era a casa do meu sonho. Ele disse assim, o dia que eu sair daqui eu vou fazer um colégio aqui. Irmãos, eu não tinha acabado de construir a casa, eu não tinha morado na casa, eu não tinha curtido a casa, não sabia se eu ia nem terminar a casa, porque ainda faltava muita grana e eu não tinha todo o dinheiro. Eu já estava falando, quando eu saísse dali, eu ia fazer um colégio. Eu fiquei 10 anos naquela casa, quando eu saí, eu fiz um colégio para a glória de Deus. E esse colégio hoje já triplicou as 3 propriedades do lado também para a glória de Deus. E o que eu estou falando isso? Porque você tem que acreditar nos propósitos de Deus, nos projetos que Deus tem para a tua vida. Se você se acomodar, ora, para. Você tem que ver o que Deus quer fazer contigo. E Deus dá direção para isso. Agora você precisa estar ligado com o Senhor. Camarada recebe as bênçãos e a primeira coisa que ele faz é se desviar. É como a gente vê por aí fora. É abençoado por Deus, daqui a pouco já deixou a mulher, arrumou outra, já caiu na gandaia, já caiu na balada, começa a beber. Meu irmão, acabou. É contar o tempo. Você tem que se manter fiel ao Senhor, entender que Deus tem propósito na tua vida, que não é só para abençoar você, é para abençoar muitos. É para abençoar muitos. Eu fico olhando, mal podia me sustentar. Hoje tem pelo menos aí 250 pessoas que dependem do nosso ministério para viver, para servir a Deus. E de alguma maneira a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério sustenta pelo menos centenas de pessoas. Então você tem que ter entendimento que não é para você. Não é para você. É para a glória de Deus. É para que a glória de Deus seja manifesta na vida de outras pessoas. Desenvolva com inteligência sobre o assunto que Deus colocou para você. Estude. As pessoas querem as coisas sem se preparar. Você estudou, o pastor aqui falando quanto tempo ele estudou para um propósito que ele tinha, para um projeto que ele tinha de vida. Quanto tempo ele estudou? Estude, vá atrás, pesquise, não se acomode. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Provérbios 16:9. Não é perca de tempo. Deus sabe, se Ele está permitindo algumas coisas na tua vida, é que Ele tem um propósito, Ele sabe o que vai acontecer. Ele vê o final de tudo, não tenha medo. Não se acomode, não se desanime, continue. Porque a grande maioria das pessoas param na zona de conforto. Todo ano, começo do ano, é normal, acho que todo mundo faz isso, também faço. Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse ano? Qual é a direção? O que eu vou fazer, Senhor? Tem alguma coisa diferente que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, eu não sei. Não é tudo que Deus revela. Mas a gente começa o ano trabalhando, empolgado, servindo. E no meio da caminhada Deus começa, né? Abrir portas, a fechar portas. Vai por aqui, vai por ali. Faz isso, vai. Aqui não é, vai por ali. E aí no meio do ano, no final do ano, você começa a fazer leitura, dizer, puxa vida, agora eu entendi. Eu entendi. Deus tem coisas sempre maravilhosas. Quando você não se acomoda, quando você
batalha. Quando você desenvolve isso, porque os dons e os talentos estão aí, agora nós precisamos saber usar, e precisamos pedir a Deus sabedoria. Leia sobre Salomão, aquele sonho que ele tem, que Deus diz para ele: peça alguma coisa, e ele foi: Senhor, me dá sabedoria para cuidar do seu povo. Parece que a expressão é que o pedido dele surpreendeu até Deus, porque Deus diz assim: como você não pediu riqueza, nem fama, apenas sabedoria, eu vou te dar a sabedoria, mas eu vou também te dar a riqueza e vou te dar a fama também. Ou seja, essas coisas não são tão importantes, mas vão seguir a sua vida. E Salomão se tornou um dos homens mais ricos da época, mais famosos da época. Vinha gente de todos os mundos da época para poder ouvir e falar com Salomão e ver as grandezas que Deus tinha feito através dele. Mas você precisa não se acomodar e crer. Finalizando, irmãos, sobre isso, que eu diria: o que passou hoje é temporário, apenas passou, talvez não volte mais. Ou seja, coisas ruins que aconteceram ficaram para trás. Aí você tem um dia ruim, aquele dia fica: meu Deus, parece que você acaba com o ano todo por causa de um dia ruim. Aquele dia é ruim, é difícil, chore aquele dia, mas no outro dia haverá coisas novas, irmãos. Creia pelo poder de Deus que naquele dia, no outro dia, Deus vai preparar coisas novas na sua vida. Pode a tristeza durar todo anoitecer, mas a alegria de Deus virá ao amanhecer na nossa vida. Incredulidade, desânimo, dificuldades, eu vejo hoje também. Mas o propósito de Deus é o amanhã. O propósito de Deus sempre é o amanhã. Tanto que a palavra diz que nosso Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, mas Ele é o Deus do futuro. Então você está vivendo o passado? Para de viver o passado. O passado ficou para trás, ele acabou. O passado foi ontem. O dia de hoje será passado amanhã. A dor que você sente hoje e amanhã é passado. É amanhã o que te espera. O amanhã é o propósito de Deus. A terça-feira é o propósito de Deus. O mês de fevereiro é o propósito de Deus. O mês de março que vem será o propósito de Deus. Que passou, passou. Viva hoje, olhando já para o amanhã, naquilo que Deus tem para você. O seu compromisso, sua luta, sua fé, sua garra, a esperança é com o amanhã de Deus na sua vida, meu irmão. Você não precisa usar a fé, a garra, a esperança do que já ficou para trás. Já foi, não volta. O dia de ontem não vai voltar hoje. O dia de sexta-feira não volta novamente. Você tem o hoje, você vai ter o amanhã. E o hoje e o amanhã é o propósito de Deus na tua vida. Viva-o da melhor forma possível. Abrace, beije, peça perdão, conserte a tua vida. Olhe para Deus. Faça pactos com o Senhor. Caminhe com Ele. O amanhã de Deus não será igual ao hoje. Deus tem coisas novas todas as manhãs e todos os dias, aleluia. As aves, a natureza proclamam a glória de Deus, meu irmão. Passarinho canta toda manhã alegremente. Toda manhã você vê o cântico dele, né? Alvoroço deles, alegria. O ser humano é o único que não consegue enxergar isso, que acorda emburrado, com cara feia, que mal consegue dar o bom dia, não é verdade? O coronel Abacuque lá em casa lá, ele não vê a hora de abrir a porta do quarto para vir correndo e dar um pulo em cima da cama, ensinando a gente quando acorda. Quando abre a porta, ele sai correndo. O ser humano deveria ser assim também, levantar de manhã alegre, feliz, dar uns glória a Deus.
Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que eu estou sendo mais uma vez abençoado na tua presença, aleluia. Deveríamos fazer isso em nome de Jesus. O amanhã de Deus será o seu futuro, o amanhã será o propósito perfeito de Deus na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Estamos vivendo o ano da esperança, então o amanhã é o propósito perfeito de Deus na tua vida. O seu começo, meu irmão, parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade, disse Jó no capítulo 8, verso 7. Eu quero orar com você nesta manhã em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Sabe, é importante quando você começa, mas não é tão importante como você termina. Porque quando você começa, você tem alternativas. Você tem fôlego, você tem força, você tem esperança, você tem vida. E as coisas vão dando errado, mas você vai correndo atrás e tentando consertar. Mas quando você termina, já é mais difícil. Você tem menos alternativas. Então, meu querido, comece. Nem que seja modestamente. Mas preserve e vigie muito aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Vigie muito aquilo que Deus coloca para você fazer, que é o teu futuro, para você terminar bem, para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu Pai, nesta manhã, Deus, nós falamos um pouco do teu propósito na nossa vida, Senhor. E talvez existam tantas pessoas que ainda não têm um propósito. Talvez ainda exista tantas pessoas que não têm um plano de vida, um propósito de vida. Talvez ainda haja tantas pessoas que não sabem, Deus, o que o Senhor quer na vida delas. E talvez exista outras tantas que não imaginam o que o Senhor pode fazer, Senhor, com a vida delas. Querido Espírito Santo, Pai, nós queremos nesta manhã pedir a bênção de Deus, pedir o entendimento de Deus em cada mente, em cada coração, para abrir a mente, abrir o coração para o grande propósito de Deus na nossa vida. Não queremos jogar fora nada, Deus, não queremos descartar nada daquilo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem separado, tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem dado a oportunidade para nós, nós não queremos desanimar, não queremos deixar que o espírito de incredulidade entre, não queremos perder a direção, Pai. Quantas pessoas estão vivendo o excelente propósito do Senhor e perdem a direção. Querido Deus, preserva as famílias que estão aqui. Preserva os pais de família, as mães de família. Preserva, Senhor, os homens de negócio que estão aqui, Senhor. Preserva, Deus, aqueles que estão vivendo o teu bom propósito, que estão servindo no ministério da melhor forma possível, Pai. Que estão amando o ministério, que estão apaixonados com a tua obra, empolgados com a tua obra. Não permita que nada disso se desvie do coração deles, Pai. Que se perca, que entre a decepção, que entre a frustração, que entre a dúvida, e que isso faça com que essas pessoas se percam, Deus, no meio da caminhada. Quanta gente se perdendo, quanta gente sem propósito no ministério, no serviço do Rei. Quantas pessoas sem saber para onde estão indo, meu Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração nesta manhã é para que o Espírito de Deus realize essa grande obra, Pai. Nós abençoamos a vida de cada um que está aqui nesta manhã,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Melhores estão por vir. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Se farão neste lugar. Aleluia. Oh, meu Deus. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Aleluia. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão aqui. Oh Deus, oh Deus, aleluia. E não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Oh, na minha vida. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão na tua vida, neste lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse momento e pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.